António Silva, o patriarca implacável da família, atirou o jornal sobre a mesa da sala de jantar com um estrondo que ecoou pela casa antiga em Lisboa. Você é uma vergonha, João. Um fracasso para esta família, gritou ele, os olhos flamejantes fixos no filho mais novo, que acabara de confessar sua orientação sexual em uma tentativa desesperada de viver autenticamente. A mãe, Maria, ficou petrificada, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de chá, e o irmão mais velho, Pedro, observava em silêncio, calculando as implicações para a herança da empresa familiar. João sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aos 28 anos, ele havia passado a vida inteira tentando agradar ao pai, trabalhando incansavelmente na Silva e Filhos, uma empresa de importação de vinhos que era o orgulho da família há gerações. Mas agora, com aquelas palavras cortantes, tudo mudara. Saia daqui e não volte até aprender a ser um homem de verdade, ordenou António, virando as costas como se João fosse um estranho. Sem opções, João pegou uma mala e saiu para as ruas chuvosas de Lisboa, o coração partido entre o alívio de finalmente ser honesto e o terror do desconhecido. Ele vagou pelas calçadas empedradas do Bairro Alto, onde a noite pulsava com fado melancólico saindo das janelas. Encontrou refúgio temporário em um pequeno apartamento alugado com o dinheiro que havia economizado. Ali, sozinho, João refletiu sobre sua vida, a pressão constante para se casar, ter filhos e perpetuar o legado familiar. Ele sempre soubera que era gay, mas o medo da rejeição o mantivera no armário. Agora, livre mas isolado, ele se perguntava se valera a pena. Os dias se transformaram em semanas, e João começou a procurar emprego, enviando currículos para empresas rivais, mas o sobrenome Silva o perseguia, todos sabiam da reputação conservadora de seu pai. Enquanto isso, na casa familiar em Belém, António lidava com as consequências de sua decisão impulsiva. A empresa enfrentava desafios, a concorrência de importadores espanhóis estava crescendo, e Pedro, o filho perfeito, provava ser ineficiente na gestão. António se arrependia em silêncio, mas o orgulho o impedia de admitir. Maria tentava mediar, ligando para João em segredo, implorando que ele voltasse. Seu pai é teimoso, mas ele te ama, dizia ela, mas João sabia que o amor condicional não era amor de verdade. João encontrou um emprego modesto em uma startup de tecnologia em Lisboa, focada em apps para o setor vinícola. Lá, ele conheceu Miguel, um programador carismático de 30 anos, originário do Porto. Miguel era abertamente gay, confiante e sem amarras familiares. Eles se aproximaram durante um projeto conjunto, compartilhando cafés e conversas profundas sobre identidade e aceitação. Pela primeira vez, João sentiu uma conexão genuína, não baseada em expectativas sociais. Mas o fantasma da família o assombrava. Ele mentia para Miguel sobre os motivos de sua saída de casa, temendo ser visto como fraco. À medida que o relacionamento com Miguel se aprofundava, João enfrentava dilemas internos. Ele amava o pai, apesar de tudo, e sonhava com reconciliação. Mas cada ligação ignorada de António reforçava sua resolução. Em uma noite chuvosa, Miguel convidou João para um jantar romântico em um restaurante à beira do Tejo. Ali, sob as luzes da ponte 25 de Abril, João finalmente abriu o coração, contando toda a verdade. Miguel ouviu, empático, e disse: "Você não é um fracasso, João. Você é corajoso." Aquelas palavras foram um bálsamo, mas também um catalisador para mais conflitos por vir. António, por sua vez, via a empresa declinar. Relatórios mostravam perdas, e Pedro sugeria demissões em massa. Em uma reunião tensa, António pensou em João, cujo talento para negociações sempre fora superior. Mas o orgulho cegava. Ele começou a frequentar eventos sociais conservadores, reforçando suas visões tradicionais, ignorando o vazio crescente em casa. Maria, sofrendo em silêncio, planejava uma intervenção, mas temia piorar as coisas. João, agora mais confiante, propôs uma ideia inovadora na startup, um app que conectava produtores portugueses diretamente com consumidores internacionais, by-sim importadores como a Silva e Filhos. O chefe aprovou, e João se tornou peça-chave no projeto. Com Miguel ao lado, ele sentia um propósito novo. Mas uma ligação inesperada de Pedro mudou tudo. "Pai está doente, João. Venha para casa." O coração de João disparou, lealdade familiar versus liberdade recém-conquistada. Ele hesitou, mas decidiu ir, sabendo que isso poderia ser uma armadilha emocional. Ao chegar à casa em Belém,
João encontrou Antônio enfraquecido por um problema cardíaco leve, mas o orgulho intacto. Você veio Gloat? Perguntou o pai. João negou, oferecendo ajuda com a empresa. Mas Antônio recusou. Não preciso de você. Ferido mais uma vez, João saiu, mas não antes de ver o remorso nos olhos da mãe. Ele voltou para Miguel, determinado a construir seu próprio império, mesmo que isso significasse competir diretamente com a família. Os meses seguintes foram de trabalho árduo. O app de João ganhou tração, atraindo investidores. Miguel o apoiava, mas tensões surgiam. Miguel queria compromisso público, enquanto João temia exposição. Em uma discussão acalorada, Miguel disse: "Você ainda está no armário por causa deles." João refletiu, percebendo que a rejeição familiar o moldara mais do que admitia. Ele decidiu mudar, postando uma foto com Miguel nas redes sociais, um ato de rebeldia que ecoaria. Antônio viu a postagem e enfureceu-se, mas a empresa estava à beira da falência. Pedro, incompetente, havia feito um acordo ruim. Em desespero, Antônio considerou vender tudo. Mas o orgulho parava. Ele ligou para João, mas desligou antes de falar. O conflito interno o consumia, tradição versus sobrevivência familiar. João, empoderado, expandiu o app, ganhando prémios em feiras vinícolas. Ele se reconciliou parcialmente com a mãe, mas o pai permanecia distante. Miguel propôs morarem juntos, e João aceitou, marcando um novo capítulo. Mas o passado batia à porta. Um escândalo na Silva e Filhos vazou, envolvendo fraudes fiscais que Pedro tentara encobrir. A imprensa portuguesa noticiou, e Antônio enfrentou investigações. Em pânico, Pedro implorou a João por ajuda. Você é o único que pode salvar isso. João, dividido, consultou Miguel. É sua família, mas não sacrifique sua felicidade. João decidiu negociar, ajudaria, mas com condições. Ele viajou para Lisboa, pronto para confrontar o pai. A reunião na sede da Silva e Filhos foi tensa. Antônio, pálido e envelhecido, sentou-se à cabeceira da mesa, flanqueado por advogados. João entrou, confiante, com Miguel esperando do lado de fora. "O que você quer em troca?" perguntou Antônio diretamente. João expôs seu plano: injetaria capital da startup para salvar a empresa, mas assumiria o controle majoritário. "Você me chamou de fracasso. Agora, prove que estou errado", disse João, os olhos firmes. Antônio hesitou, o orgulho lutando contra a realidade. Ele assinou os papéis, mas com um comentário amargo: "Isso não muda o que você é." João saiu vitorioso, mas o custo emocional era alto. Miguel o parabenizou, mas notou a tristeza em seus olhos. "Você ganhou a empresa, mas perdeu o pai?" perguntou. João não respondeu, sentindo o peso da vingança. De volta ao apartamento em Lisboa, João mergulhou no trabalho, integrando-o à Silva e Filhos. A empresa reviveu, com inovações que atraíam clientes jovens. Mas o relacionamento com Miguel azedou. Miguel sentia que João priorizava o legado familiar sobre eles. Em uma briga, Miguel disse: "Você está se tornando como ele, obcecado por controle." João negou, mas duvidava de si mesmo. Enquanto isso, Antônio se aposentou forçadamente, vivendo em isolamento. Maria o visitava, implorando reconciliação. João é seu filho, não um inimigo. Antônio refletia sobre sua vida, a educação rígida em uma Portugal conservadora, onde a homossexualidade era tabu. Ele via notícias sobre direitos LGBT em Lisboa, mas resistia à mudança. João enfrentou backlash social. Amigos da família o criticavam por roubar a empresa. Em um evento vinícola no Douro, ele foi confrontado por ex-colegas. "Traidor", murmuravam. Mas João defendeu-se: "Eu salvei o que vocês destruíram." Miguel o apoiou publicamente, fortalecendo o laço, mas revelando ciúmes escondidos. Uma traição inesperada veio de Pedro. Invejoso, ele vazou documentos falsos acusando João de manipulação. A mídia portuguesa explodiu: "Filho gay toma empresa familiar em golpe." João lutou legalmente, provando inocência, mas o dano à reputação foi feito. Miguel questionou: "Valeu a pena?" João, ferido, considerou vender tudo. Em uma viagem ao Porto com Miguel, João buscou clareza. Eles caminharam pelas ribeiras,
discutindo futuro. Miguel confessou uma oferta de emprego em Berlim. Venha comigo, deixe isso para trás. João hesitou, liberdade versus dever. Ele escolheu ficar, e Miguel partiu, coração partido. Você escolheu eles de novo, disse Miguel ao ir. Sozinho, João questionou suas escolhas. A empresa prosperava, mas ele se sentia vazio. Ele visitou o pai, encontrando-o frágil. Por que você me odiava tanto? Perguntou. Antônio, lágrimas nos olhos, admitiu, eu temia perder você para o mundo. Um momento de vulnerabilidade, mas não de aceitação total. João reconstruiu a vida, focando em causas LGBT. Ele patrocinou eventos no PRID de Lisboa, ganhando aliados. Mas o passado assombrava, rumores de que Pedro planejava um contra-ataque. Em uma reunião de acionistas, Pedro apareceu, demandando sua parte. João negociou, oferecendo uma saída generosa, mas com condições de não interferência. Maria mediou uma reunião familiar. Em Belém, sob o sol poente, eles se sentaram. Antônio falou pouco, mas ouviu João contar sua jornada. Eu sou gay, pai, e isso não me torna menos seu filho. Antônio não respondeu, mas estendeu a mão, um gesto. Miguel retornou inesperadamente, após refletir. Eu entendo agora, você precisava fechar esse ciclo. Eles reataram, mais fortes. Mas tensões sociais persistiam, em Portugal, apesar de progressos, preconceitos enraizados afetavam. João expandiu a empresa para mercados inclusivos, promovendo diversidade. Ele se tornou um ícone relutante para jovens LGBT. Mas o custo, saúde mental abalada, noites insones questionando se a vingança valera. Antônio, em terapia secreta, confrontava seus preconceitos. Ele leu livros sobre identidade, influenciado por Maria. Uma carta para João, eu errei. Me perdoe. João leu, emocionado, mas cauteloso. O reencontro foi em um café encheado. Antônio, nervoso, pediu perdão. João aceitou, mas estabeleceu limites, aceite-me como sou, ou nada. Antônio concordou, começando uma relação frágil. Pedro, porém, ressentido, aliou-se a rivais, sabotando entregas. João descobriu a traição via investigação interna. Confrontou Pedro, por quê? Pedro admitiu inveja, você sempre foi o favorito, mesmo gay. João demitiu, mas ofereceu ajuda financeira, misericórdia em meio à dor. Com Miguel, João planejava casamento. Em Sintra, sob castelos antigos, ele propôs. Miguel aceitou, mas alertou sobre pressões sociais. A notícia vazou, e Antônio reagiu mal inicialmente, mas Maria o convenceu a apoiar. A sociedade portuguesa dividia-se, apoio de progressistas, crítica de conservadores. João enfrentou boicotes, mas persistiu. Em uma entrevista à TV, ele falou, amor não tem gênero. Família é escolha. Antônio compareceu ao casamento em uma igreja liberal em Lisboa. Lágrimas rolaram enquanto via João feliz. Estou orgulhoso, sussurrou. Mas o passado não sumia, flashbacks de rejeição assombravam João. Pós-casamento, João e Miguel adotaram uma vida equilibrada. A empresa cresceu, mas João delegou, priorizando família. Pedro, arrependido, pediu perdão. João perdoou, mas manteve distância. Conflitos internos persistiam. João questionava se manipulou a situação para ganhar a empresa. Miguel reassurava, você salvou, não roubou. Antônio sofreu um infarto, forçando reflexão. No hospital, ele confessou medos, crescia em uma era diferente. João ouviu, empático, percebendo que mudança leva tempo. A recuperação uniu a família. Jantares em Belém tornaram-se regulares, com discussões honestas. Miguel integrou-se, charmando todos. Mas uma crise final, um escândalo envolvendo um fornecedor homofóbico que se recusava a negociar com João. Ele escolheu romper, perdendo lucros, mas ganhando integridade. Algumas vitórias custam caro, disse a Miguel. Antônio, agora aliado, usou contatos para ajudar. Você me ensinou, admitiu. João sentiu closure. A história culminava em uma gala vinícola no Alentejo.
João recebeu um prêmio, dedicando ao pai, de fracasso a líder, graças à família. Aplausos ecoaram, mas João sabia o preço: anos de dor, traições, perdas. Anos após o casamento, João olhava para trás. A empresa era sua, mas transformada em um império inclusivo. Ele fundou uma fundação para jovens LGBT rejeitados por famílias. Miguel trabalhava ao lado, apoiando. António, aposentado, escrevia memórias, admitindo erros. Pedro reconstruiu vida em Faro, longe de intrigas. Mas sombras persistiam. João sofria de ansiedade, resultado de traumas. Terapia ajudava, revelando que sua ambição fora uma defesa. Em uma viagem familiar ao Algarve, conversas profundas ocorreram. António pediu: conte-me sua história verdadeira. João compartilhou dores, e António chorou: eu causei isso. A reconciliação era imperfeita, mas real. João percebia que perdão não apagava cicatrizes, mas permitia avanço. Miguel e João adotaram uma criança, desafiando normas. A sociedade reagia misto, mas eles persistiam. Em um momento de crise, quando um projeto falhou, João questionou tudo. Fui egoísta. Miguel respondeu: você lutou pelo que é certo. A narrativa se fechava com João refletindo no Tejo: vida de escolhas difíceis, custos altos, mas crescimento. António faleceu pacificamente, deixando uma carta: você é o sucesso da família. João leu, lágrimas caindo, sentindo mistura de dor e gratidão. A empresa prosperava sob liderança de João, um testamento à resiliência. Expandindo horizontes, João levou a empresa para mercados europeus, promovendo vinhos portugueses com campanhas inclusivas. Ele enfrentou resistência em países conservadores, mas persistiu, ganhando aliados. Miguel, agora parceiro na fundação, organizava workshops sobre aceitação familiar. Eles viajavam, compartilhando sua história. Pedro retornou, pedindo emprego. João contratou em posição júnior, testando lealdade. Pedro provou-se, reconstruindo laços. Maria, viúva, morava com eles, oferecendo sabedoria. A família sobrevive a tudo, dizia. João publicou um livro sobre sua jornada, inspirando milhares. Críticas vinham, mas ele ignorava, focado no impacto. Em um período em Porto, João discursou: não deixe o preconceito definir você. A multidão aplaudiu, mas ele lembrava custos pessoais. Uma traição final: um funcionário vazou segredos, forçando demissões. João lidou com firmeza, aprendendo que confiança é frágil. Com Miguel, eles celebraram aniversários, refletindo sobre caminhos. Escolheria de novo? Perguntou Miguel. Sim, por nós, respondeu João. A família se reunia em feriados, misturando tradição e modernidade. Antônio's legado evoluía. João, agora 40, via o filho crescer, ensinando tolerância. Ele questionava: fiz o certo ao tomar a empresa. O império crescia, mas João priorizava equilíbrio. Ele delegou, viajando com Miguel. Em uma vila no Minho, eles encontraram paz. Reflexões finais: a jornada de rejeição à aceitação, com traições e despertares. João percebia que sucesso não é só material, mas emocional. Em uma entrevista final, ele disse: a sociedade muda, mas corações demoram. Sua história inspirava debates sobre família e identidade em Portugal. KT Tuc, João olhava o horizonte, perguntando-se: foi correto um filho gay tomar a empresa do pai preconceituoso para provar seu valor, ou isso perpetuou o ciclo de dor familiar?